No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse livro aqui de terror, de suspense, né, um terror psicológico, do autor canadense Ian Reid. Eu tô falando dele de Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Publicado originalmente em 2016, ele chegou aqui no Brasil através da editora Roku, pelo seu selo Fábrica 231, e nos últimos tempos ganhou bastante notoriedade aí, porque a Netflix está adaptando para filme, vai chegar agora em setembro de 2020. Eu queria logo agradecer à editora Roku por ter enviado esse livro aqui, essa cópia física, pra gente poder resenhar aqui no canal Hora do Terror. Espero que no futuro a gente resenhe mais alguns livros de terror aí da editora, que sempre tá lançando coisa bacana pra gente. Na história desse livro, a gente tem o Jake, que tá indo visitar os pais numa fazenda super remota, super isolada, né? Faz tempo que ele não vê os pais, e também tá levando a sua namorada, que não faz muito tempo que tá aí num relacionamento, tá levando ela pra conhecer os sogros. Praticamente toda a história é contada através do ponto de vista da namorada, então você meio que vai entrar na cabeça dela, né, por todo o livro, pra você saber o que ela tá pensando, observando, né, e o que ela tá sentindo em relação a esse relacionamento com o Jake. Porque, na verdade, em diversas ocasiões, ela vai acabar esbarrando aí com esse sentimento de querer acabar com tudo, acabar com o relacionamento, acabar com essa coisa aí que eles estavam construindo. Esse trajeto de carro, ele consome boa parte do livro, tá? São 80 páginas de diálogos, né, onde o casal vai debater sobre muitas coisas e também vai ter vários flashbacks pra gente saber um pouco do passado dela, né, pra gente ver diversas situações da vida dela e também situações que ela viveu, né, com esse namorado e o que ela espera dele, os sentimentos que ela desenvolveu, porque o Jake é um cara meio estranho, muito inteligente, mas também meio excêntrico, bem único, tem umas coisas assim bem próprias e foi justamente isso que chamou mais atenção nela. A gente vai sendo exposto a várias opiniões diferentes desse casal, né, eles vão debatendo sobre temas tão profundos em relação à existência, a como eles lidam com as outras pessoas, a própria aparência, enfim. É um grande debate quase filosófico, eu diria, né? É filosófico em alguns momentos, mas também muito voltado para o relacionamento, né? O que você espera de um relacionamento, o que você precisa dele, né? E como a gente pode ser, sim, feliz sozinho, ou será que a gente tá fadado a depender de outra pessoa para certas coisas? Então, o livro vai entrando nesses méritos, né? Nesses debates, e ele também desenvolve aí uma espécie de mistério. O que a namorada do Jake tá em dúvida se conta ou não pra ele é que ela tem recebido ligações muito estranhas, telefonemas, e do nada o seu telefone celular ele começa a tocar, e isso é meio complicado, é meio bizarro, porque ela não sabe exatamente o que fazer. Ela no passado teve também algumas experiências meio traumáticas, meio estranhas, né, que ficou com essa sensação de que alguém poderia estar observando ela, perseguindo ela, né, em algum momento alguma coisa poderia acontecer, porque existe tipo um stalker, né, nessa história, um agente oculto que, tipo assim, pode estar aí procurando por ela. E depois que você se familiariza com esses dois personagens e esse momento de tensão, né, de perseguição, ele vai se criando, você finalmente chega na casa dos pais, onde tudo começa a ficar bizarro, né? Parece que as coisas não estão no lugar, então eu não vou falar mais detalhes sobre isso, mas essa é a parte onde o livro ele começa assim, te dar vários indícios, várias possibilidades sobre o que pode estar acontecendo, e aí você vai levantar, né, essas possibilidades e tentar desvendar um mistério. Ao mesmo tempo que o autor consegue criar um sentimento, uma sensação aí de mal-estar, né? Você tá tão dentro da pele da namorada do Jake, né, que você começa a se sentir mal e você não sabe exatamente pelo que, com certeza, é pelo conjunto da coisa toda, né? Porque você não sabe exatamente o que tá acontecendo, você tem várias pistas e você tá ali junto com ela tentando tomar decisões. Essa parte do mistério é muito legal, mas você vai ter que passar sim por essas 80 páginas aí de diálogo no carro, né, pra você se familiarizar com os personagens, você entrar na cabeça da namorada do Jake. Essa parte pode ser um pouco chata, um pouco arrastada pra algumas pessoas, mas eu garanto que depois disso, né, quando eles chegam na casa dos pais, as coisas ficam muito doidas. O livro também é pontuado não por capítulos, mas por alguns interlúdios, onde ele meio que divide, né, ali as passagens da história, e nessas passagens você vai ter duas pessoas não identificadas conversando sobre uma morte, né, a morte de alguém. E aí isso começa a plantar a sementinha do suspense, né, de quem eles estão falando, o que aconteceu, né, por que aconteceu. E eu acho que a única coisa que eu não gostei de verdade foi a virada pro terceiro ato, como ele se encaminha aí
pra essa resolução, etc, porque me pareceu uma decisão meio forçada, meio não natural, assim, tomada ali, principalmente pela namorada do Jake, né, sobre como ela agiu, as decisões que ela tomou. Mas confesso que se eu tivesse no lugar dela, eu não saberia como agir, então eu vou dar esse mérito aí pra história. Esse terceiro ato também é a parte mais bizarra e de maior tensão, maior suspense, então essa parte com certeza eu não consegui parar de virar a página, eu não queria parar de ler, eu queria saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer, então essa parte foi muito eficiente, né, você sentiu que é um bom suspense de verdade, apesar de que a resolução eu achei ela bem ok. Eu não posso dizer que eu me surpreendi com a conclusão, a resolução, porque quem assiste muito suspense, né, eu estudei roteiro pra caramba, então a gente meio que já vai levantando todas as possibilidades, assim, e você consegue ver alguns indícios pra onde o autor tá te levando. E aí todo o valor da história pra mim ficou dentro desse subtexto e do diálogo, né, do drama dos personagens em si. Aí eu fico imaginando que pra algumas pessoas que chegaram até o final do livro, né, essa leitura toda pode ter sim ficado um pouquinho chata ali no início, em algumas outras partes, porque ele entra, né, um livro que entra nesses debates filosóficos, nessas questões pessoais, né, nesses problemas humanos. Toda a montanha-russa do relacionamento, de questões existenciais, ele demanda uma certa atenção do leitor, tá? Você tem que prestar mais atenção ali em alguns diálogos para entender a lógica dos argumentos. Então, para algumas pessoas, né, isso pode ser meio arrastado, meio chato. Além dele deixar também algumas coisinhas ali abertas à interpretação do próprio leitor. Então, isso me faz ficar muito dividido sobre como a Netflix, né, como a produção da Netflix vai conseguir adaptar essa história, né, porque é um livro que se baseia muito na interpretação, no sentimento, né, e você, para adaptar isso pro cinema, como é que você vai filmar um sentimento, um pensamento, uma intenção, né, isso é muito difícil, você vai ter que fazer adaptações ali que podem funcionar ou não. O filme vai sair nessa semana, então pretendo fazer, sim, uma crítica dele, uma análise, mas eu vou deixar para você escolher se você prefere assistir o filme ou ler esse livro aqui, porque eu acho que o livro vai ser uma experiência muito mais impactante, muito mais pessoal, muito mais profunda, né? Você vai se colocar no lugar da namorada do Jake. Logo mais a gente vai descobrir se foi uma boa adaptação, mas por enquanto eu vou deixar um link afiliado da Amazon, porque eu vi que esse livro aqui, em versão digital, tava menos de R$8, e por esse preço, com certeza, vale muito a pena. Com 224 páginas, eu estou pensando em acabar com tudo. É sim um livro de terror psicológico, né? Um suspense super moderno, e apesar de eu achar algumas partes arrastadas e o final não me impactar tanto quanto eu gostaria, ainda é um livro muito interessante de ler, principalmente eu fico pensando até em ler de novo para meio que pegar mais o subtexto, né? Sabendo de todas as resoluções, sabendo de todas as explicações, né? Eu quero pegar um pouco mais sobre como foi trabalhado ao longo da história. Minha nota para ele é 6,5 de 10. Muito obrigado de novo, editora Roku, por ter enviado esse livro aqui pra gente resenhar aqui na Hora do Terror. Daqui a pouco vai ter outro livro sendo resenhado aqui, que também vai virar filme da Netflix. Eu também tô ansioso pra terminar de ler ele e trazer mais uma análise aqui pra vocês no canal. E falar ali nos comentários se você ficou interessado de ler esse livro primeiro ou assistir o filme da Netflix, né? Vamos debater um pouco mais sobre essa história. E se você já leu ele, por favor, evite os spoilers. Não coloque spoilers nos comentários pra não estragar as surpresas aí pra galera. Eu sou o Fernando Scon e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!